Então, começando a aula de hoje aí, a gente vai falar hoje, né, dando continuidade a uma empresa orientada para vendas. Vou relembrar alguns assuntos. Queria que você focasse aqui, né? Você que tem aí, você que é home office, você que é supervisor de telemarketing, você que tem uma empresa de empréstimo consignado. Pessoal, vou dizer uma coisa: se você trabalha já com o esquema de VoIP, que é o mais ideal, né? Você interligar seus chips, interligar seu telefone fixo, interligar jogar no seu PABX, essa seria a forma mais correta para poder interligar no computador ou no PABX, para você poder ter indicadores. Por quê, Roberto? Porque através dos indicadores você vai conseguir medir seu desempenho. Lembra na academia, você consegue ver qual a velocidade média, qual a quantidade de quilômetros. Assim, a cada dia você se estimula a poder correr mais, a desenvolver mais. Beleza? É a mesma coisa em empréstimo consignado. Você vai se estimular a ligar mais a cada dia. O maior indicador, vou te dizer, é a quantidade de ligações que eu entro em contato com clientes reais. Só estou fazendo recapitulações, né, das aulas iniciais. Só para a gente não esquecer, fala aí para você: eu sou o maior vendedor de empréstimo consignado. Rolou? Fala também: eu supervisiono os melhores vendedores de empréstimo consignado. E fala também: eu tenho a melhor empresa que eu posso ter de empréstimo consignado a cada dia. Beleza? Então, assim, pessoal, certo? Que a gente vai trabalhar. O que você tem que ter, né? Se você já tem isso que eu lhe falei, vendendo através do PABX, se você não usa o celular, pessoal, corta o WhatsApp durante o dia, corta o Facebook, corta as coisas que não são produtivas no teu dia a dia, né? Foca em vendas. Uma empresa orientada para vendas é orientada completamente para vender, né? Somente para vender empréstimo consignado. É aquilo que eu estou te falando, a prática. Então você vai vender. Hoje eu vou passar assuntos que você vai ver aqui, que é de vendas, que é orientada para vendas. Eu botei duas palavras aqui, né, que você vai estar focado. Não precisa, eu vou estar falando aqui, você vai ver, mas é só para você fixar na sua mente: progredir e aprimoramento, certo? Eu vou botar esse material vai ser também função da aula de amanhã, mais especificamente, certo? Mas a gente vai estar falando mais hoje, no desenrolar aqui, mas o progredir, quanto mais você praticar, mais você vai desenvolver essa arte de vender. Eu sempre falo que a prática, ela desenvolve a teoria que eu vou estar passando, que eu vou passar agora, certo? Que é fruto de pesquisa e fruto da prática. Poxa, a prática é que a gente conseguir alcançar altos índices de números, e depois eu estudando a teoria, né, em faculdades, a teoria em números de grandes pessoas que fizeram livros porque alcançaram grandes empresas, eu falei: poxa, tudo que a gente fez na prática realmente bate com o que esses caras falaram, bate com o que eu vi na faculdade. Realmente isso, né, tem a ver, né? Então não são duas coisas dissonantes. Uma coisa que eu quero que você grave aí, que é de empréstimo consignado, tá bom? Eu tinha uma coisa para falar antes, mas eu vou falar depois da primeira coisa aqui que eu vou passar para você. É a técnica do retorno. Essa técnica do retorno é fundamentalmente de empréstimo consignado. Lembra que eu te falei da planilha?
você entrou em contato com o cliente, a coisa mais importante do cliente é o telefone. Beleza, você falou com o cliente, não falou? Se ele vai fechar em algum momento e ele não fechou, faz a técnica do retorno. Qual é essa técnica do retorno? Que técnica é essa? É a técnica que você vai fazer o seguinte, ó, eu vou voltar. Você percebeu que ele está num dia que não está num dia muito legal, ou ele está indeciso e não vai fechar nesse momento, faz a técnica do retorno. Eu sempre oriento as meninas assim, ó, de acordo, você vai percebendo isso, pessoal, no progredir da sua vida. Cada cliente é um espaço de tempo de retorno. Tem cliente que ele está quase fechando, então bota a técnica do retorno para o dia seguinte. Tem clientes que eu vejo assim que ele está tão perto que eu boto até para. Ó, eu posso voltar a te ligar de tarde, que eu estou vendo que o senhor está aí meio um grito de criançada, assim, né? Lógico, tá com seus netos, né? Olha, resolve o que você tem que resolver e eu volto a te ligar de tarde. Olha que técnica do retorno. Agora eu vejo que é algo assim que é algo que ele precisa resolver, é uns cálculos que está na mente dele. Olha, veja aí como é que você vai acertar direitinho, eu vou te ligar amanhã. Né? Já é algo que ele precisa complementar o de dinheiro. Né? Ele tem 3.000, o que ele precisa resolver é 5, ele precisa de mais 2. Não adianta eu forçar a barra. Ó, vamos fazer o seguinte, seu José. Eu estou vendo que o senhor tem 3, a gente pode esperar mais um mês. Vai liberar mais 2 aqui pelos meus cálculos. Eu volto a te ligar no mês seguinte, ou daqui a 2 meses. Ele vai ficar feliz com a sua atitude. Ele vai ver que você está sendo sério, que o que ele tem para resolver, né, ele tem um carro aí de 15 mil, ele quer trocar por um de 20, né, ele tem mais eu vou dar aqui, ele tem mais uma ovelhazinha, 2 que ele vai vender lá, mais um bezerrinho que ele vai vender lá no sítio dele, para ele trocar pelo carrozinho dele de 25 mil, sabe? Assim, enfim, se você fizer algo, bora voltar lá no que eu te falei no treinamento de ontem. Ele tem uma necessidade, um desejo. Se você for fazer algo que vai fugir disso, ele vai deixar de ser seu cliente no futuro, sabe? Então assim, procura ver e faz a técnica do retorno certo. Tem clientes que é daqui a uma semana, daqui a 10 dias, daqui a um mês. Eu já fiz uma técnica de retorno de 6 meses. Uma vez eu liguei para uma cliente em julho, mais ou menos, e ela me falou assim, Roberto, eu falei para ela, você tem 6 mil reais para tirar. Eu vi que ela era bastante impulsiva mesmo, assim, ela gostava um pouco de dinheiro e tudo, mas ela estava bem assim, ela falou, poxa Roberto, eu estou precisando desse dinheiro, mas esse dinheiro eu preciso mais para janeiro, sabe? Que eu tenho que pagar o emplacamento do carro do meu filho, eu tenho que ajudar o meu filho, eu tenho outras despesas para janeiro. E ela era pensionista e ela era enfermeira também, e ela já era, acho que ela, além de pensionista, era aposentada e ela fazia bico de enfermagem, ela era cuidadora. Então assim, ela estava conseguindo se virar na vida. Então ela falou assim, pô Roberto, eu fiz amizade com ela por telefone. Então ela falou assim, tá dando para me virar. Ela chegou a dizer entre linhas assim, se você forçar a barra eu vou fazer um empréstimo. Mas ela me disse assim, tipo, e depois eu vou, sabe, você vai quebrar um relacionamento. Eu vou fazer um empréstimo, vou gastar o dinheiro e depois eu vou ficar triste. Ela chegou a dizer quase com essas palavras, eu sou impulsiva, né? Se você me convencer. E eu falei assim para ela era Dona Maria o nome dela, né? Falei, Dona Maria, tá bom, vamos fazer o seguinte, Dona Maria, eu vou te sinalizando a cada um mês, 2 meses, quanto você tem de valor, e a gente vai combinar. A senhora vai tirar esse dinheiro em janeiro para realizar o seu sonho e o seu desejo, a sua necessidade, tá bom? E eu controlei ela direitinho
para ela não gastar esse dinheiro antes de janeiro, né? Para ela ir fazendo direitinho. E quando chegava assim, a cada 1 mês e meio eu ligava, falava: oi, dona Maria, tudo bem? Sou eu, Roberto, né? Olha, estou te dizendo o seguinte, que a senhora tem já 6.500, já subiu R$500, olha, já tem 7.200, já subiu mais 700. O que é que eu estava fazendo ali? Eu estava me fazendo lembrar de que eu estava cuidando da poupança dela para criar um relacionamento, porque eu sabia que nesse meio tempo alguém poderia ligar para ela, né? Mas eu já tinha descoberto o telefone do cliente, que era a coisa mais importante. Então eu estava me fazendo ser lembrado, fazendo um relacionamento com ela, para quando chegasse em janeiro, ninguém mais teria um relacionamento maior do que ela. E quando chegasse em janeiro, meu filho, eu ia ganhar comissão de qualquer forma, não precisava ter ganhado. Vários relacionamentos eu ia fazer ao longo do tempo, sabe? Então assim, o que me importava era a comissão de Dona Maria, não me importava se seria em julho. Eu ia acumulando comissões ao longo do tempo mesmo, o que me importava é que seria em janeiro. Se eu acumulasse várias comissões de Donas Marias ao longo do tempo, que essa era a minha visão, quando chegasse em janeiro eu tinha várias. E eu já ia fazendo assim, várias Donas Marias para dezembro, várias para janeiro, várias para fevereiro. Essa é a visão de pessoas que prosperam, né? Se você lê o livro de pessoas que prosperam, né? Tem pessoas que querem ficar ricas, tem vários livros hoje por aí, elas não têm visões imediatistas, elas têm visões a longo prazo. E essa era a grande visão que eu tinha, certo? E eu fui dito certo quando chegou em janeiro. Quando eu já ligava para ela assim, em novembro, ela: Roberto, já sei, quanto é que eu tenho? Eu falei: você já está com 8.000 e pouco. Ela: Roberto, você é um anjo que mandou na minha vida, né? Eu já estou segura de que eu não vou fazer esse empréstimo. E se fosse outra pessoa, Roberto, eu já teria feito. E você me convenceu a não fazer antes do momento correto. Quando chegou em janeiro, ela tirou já perto de uns quase R$9.000 e super feliz da vida. Pagou o emplacamento do filho, fez outras coisas e fez uma coisa planejada, certinha, e eu ganhei uma baita de uma comissão, certo? E assim, essa é a visão correta de você trabalhar, né, e fazer um relacionamento. E depois eu lembro que eu fiz esse empréstimo, depois eu fiz outro, e depois ela se tornou cliente de consultoras minhas. Eu sei que eu já vi ela várias vezes na loja, né, e depois ela só perguntava: Roberto, tá aí? Aí me chamava, eu dava um abraço nela, conversava com ela, e depois ela fazia empréstimo com as meninas, né? E eu sempre fui assim, pessoal. Aí eu vou passar outras técnicas aqui, porque é tanta coisa que a gente vai falando e tem assim. Essa é a técnica do retorno, certo? Vai dando retorno ao cliente, não esquece de dar o retorno ao cliente. Cada cliente é um retorno. Esse retorno foi de 6 meses. Eu gastei aí, quantas ligações? Eu gastei umas 6 ligações para ela, né? 6 ligações para ganhar uma comissão aí, foi de uma comissão de 1.000 e poucos, quase foi R$1.300. Foi nada, né? E o mais importante, você sabe o que foi o mais importante? Foi o relacionamento que eu fiz com ela. Eu fui convidado para almoçar. Olha, eu fui assim, uma pessoa que eu já ganhei quadro de cliente. Eu já fui almoçar na casa de cliente. Foram várias vezes. Agora também eu ia para a INSS por garantia. Eu resolvia problemas extras de cliente. Eu gostava. Eu me jogava mesmo na vida do cliente. Era a minha forma de ser, certo? Eu pegava a fila de INSS com o cliente. Eu não tinha nada que fazer assim. Às vezes eu gostava. Eu gosto mesmo de fazer essa coisa. E quando você faz isso, um cliente indica outro, que vai indicando outro, que vai indicando outro. E aí a vida. Aí eu vou passar para uma outra, aquilo que eu falei, a outra explicação detalhada. Pessoal, tem gente que o foco dela é fechar e ganhar a comissão. Explica detalhadamente ao cliente. O seu desconto vai iniciar, você está fechando hoje, o desconto vai iniciar dia tal, certo? Que vai para o dia tal. Ele gosta de saber essas informações. Põe na caneta, mostra no contrato, circula um com a caneta vermelha, circula o outro com a caneta azul, as coisas mais importantes circula com a caneta vermelha. Você sabe quais são as duas cores mais importantes que chamam mais a atenção das pessoas?
são as cores salivares, vermelhas e amarelas. Vai passando e olhando fachadas. Entre no supermercado e olhe cores para você ver. As cores que mais existem em fachadas e supermercados são vermelhas e amarelas. Essas grandes empresas sempre em geral vão usar cores de oferta, vermelhas e amarelas. Então no contrato, se você puder circular as cores mais importantes, as coisas mais importantes para eles, se você puder circular de vermelho, circula, que ele vai gostar, certo? Não tenha medo, pessoal, de passar informações como ele. Você vai ser em 72 meses, que você pode passar só em 6 anos, passa rapidinho, mas você está fazendo uma poupança, certo? É melhor você passar a informação do que se omitir e ele souber lá na frente e te condenar, como muita gente faz, e ele nunca mais vai procurar a tua empresa, certo? Então, olha, primeiro ponto, técnica do retorno. Segundo ponto, explicação detalhada, tá bom? A insistência que faz vínculo com a técnica do retorno, sempre esteja ligando com o cliente. Não insiste no momento errado, né? Percebeu que o cliente ele está no momento não muito bom, ameniza e desliga a ligação e volta a ligar. Aí eu uso a técnica, aí você vai, de acordo com o seu progredir. Olha, ninguém queira levantar um peso na academia na primeira semana de 100 quilos, que você não vai conseguir. Você vai botar a técnica, a cada momento que você vai progredindo, a sua técnica do retorno vai ser, por exemplo assim, aí você vai dizer assim, olha, de acordo com o que esse cliente estava aqui, eu vou ligar para ele daqui nos 20 dias. Olha, esse aqui eu vou ligar daqui a um mês. Esse eu vou ligar daqui a uma semana. Daqui a uma semana ele fecha. Isso é o que a gente chama de feeling, né? A cada momento que você vai pegando o jeito, você vai programando. Aí você fala, esse eu vou ligar daqui a pouquinho ele fecha, né? Ele está quase lá. E aí é o que a gente chama de aprimoramento, tá bom? Então, vai, né? Uma empresa orientada para vendas, você respira vendas, você se alimenta de vendas, você vive vendas, né? O que você sente sobre vendas, você se alimenta, você vivencia vendas, sabe? Então é a sua, como é que diria, a sua função mesmo, né, de vendas, tá bom, pessoal? Linguagem do cliente, fala, espelha o cliente. Isso é muito importante, pessoal. Espelha o cliente. Se o cliente é popular, fala de forma popular. Então assim, por que Michel Temer, Jair Bolsonaro não convence os candidatos de Lula? Porque ele não fala como os candidatos de Lula, né? Ele não fala de forma popular. Porque Lula não convence os candidatos de Jair Bolsonaro? Porque ele não fala conforme os candidatos. Por que Michel Temer, quando ele fala daquela forma, ele convence parte da elite? Porque ele já fala de forma mais pomposa, com um vocabulário mais honroso, né? Mas, então assim, aí uma classe. Então assim, já você vai, de acordo com a ligação, você vai conquistar. Eu falei ontem de uma atendente minha que ela gostava de falar flor. Oi, minha flor. Oi, minha linda. 80% dos clientes vão amar, 85% vão gostar. Vai ter gente que não. Vai ter uma pessoa azeda que não vai gostar, sabe? Não me chame de flor. Vai acontecer, né? No início das ligações, como eu vim assim de uma empresa formal, eu vim da Claro, aquela coisa toda, e às vezes tinha gente que tinha aquela formalidade. Eu falei, não, vamos tentar ser formal com todo mundo. E eu percebi que em Alagoas a informalidade é muito grande, as pessoas. E quando eu constatei isso, eu falei, não, seja informal. Seja informal. Sabe uma coisa que eu percebi em Alagoas?
fecha-se muito se você tiver sotaque alagoano. Eu tive que aprender sotaque alagoano, eu não sou de Alagoas. Então assim, eita, Gota da Serena, então assim, você... E é assim, quanto mais você fala um sotaque, pelo menos, eu não sei, por exemplo, assim, eu não ligava muito para fora de Alagoas, a gente ligava mais para Alagoas, para Bahia, para Pernambuco, e assim, ter um sotaque nordestino para nordestino é importante. Por exemplo, o nordestino já não tem, se você se liga de fora de São Paulo, por exemplo, a gente já está acostumado, a gente fecha. Eu já não sei se a gente ligar para paulista com sotaque nordestino, eles já não sei, entendeu? Já não sei. Então a gente vai sentir. Agora, eu acho que ter a linguagem do cliente é importante, ter a mesma. Então perceba que você espelhar o cliente, isso é importante, sabe? Então espelha o cliente. Se você perceber que não está fechando, que está com a linguagem do cliente, tenta falar a mesma linguagem, né? E isso é algo essencial, né? Importante. Pessoal, tem algo que eu vou falar aqui agora. Preste atenção. Não fica preocupado se você não tiver isso, porque existe uma coisa chamada progredir e aprimoramento. Com o tempo, as pessoas, eu já vi pessoas que chegaram no nosso telemarketing, não tinha tanto. Eu peguei pessoas que não tinham isso, e com o tempo elas se desenvolveram e ficaram assim, vontade. Tom de voz. O tom de voz é sim importante, mas isso se desenvolve, sabe? Se desenvolve e à medida, e principalmente você vai falando e você vai conversando. E vai. Agora, mais importante do que o tom de voz é você, olha, preste atenção no que eu vou te falar agora. Preste atenção. Mais importante, existem duas coisas casadas. Tem um tom de voz e tem algo que eu vou te falar agora que é casado com tom de voz. É casado. Mas ele é casado, mas tem um peso maior. Olha que coisa que eu vou te falar. Tem um tom de voz que ele é importante e algo que ele é conjunto com o tom de voz e que é casado. O tom de voz pode ser bom, mas se isso não existir, o tom de voz perde o valor. Existe algo. Eu vou fazer uma ênfase com isso aí. O tom de voz é importante. Mas tem algo que é casado com o tom de voz, que é ele que dá valor ao tom de voz. Às vezes o tom de voz pode não ser aquele tom de voz, mas se ele tiver isso aqui tem um valor enorme, sabe? Sabe o que é, pessoal? Confiança. Confiança. Às vezes, aí eu vou usar uma frase aqui que é fantástica, que aí você vai entender e você vai ver que é fantástico, sabe? Às vezes, tamanho não é documento. Às vezes, o tom de voz não é aquele tom de voz, mas a pessoa tem uma confiança enorme em si. E aí ele convence qualquer um. Conseguiu entender? Aí você já entendeu tudo que eu falei. Não. Para. Entendeu tudo, sabe? Tom de voz é fundamental. Às vezes, mas se não tiver confiança, não vai para frente. Se ele tiver tom de voz e confiança, aí, meu irmão, né? Vou usar um termo aí do carioca, aí abalou o banco, sabe? Aí arrasou, né? É uma coisa, a confiança, eu vou botar cá em cima, tem um peso maior do que o tom de voz. O tom de voz eu vou botar aqui no meio. O tom de voz, ele é importante, ele chama a atenção. É como assim, sabe quando um locutor ele começa a falar, a gente desperta, mas se não tiver confiança, a gente não vai à frente. Entendeu, não entendeu? O locutor começa a falar, a gente desperta, mas se não tiver confiança, a gente não vai à frente.
Agora, ao contrário, uma pessoa que não é locutor começa a falar, a gente não desperta, mas se tiver uma confiança enorme, a gente vai à frente, a gente compra a ideia, tá bom? A gente compra a ideia e a gente compra mesmo e compra o produto. É assim que funciona. Então essa é como funciona mais ou menos o esquema. Como é que eu ganho confiança, pessoal? Acreditando, né, no empréstimo consignado. Sabe por que acreditando? Pessoal, é o melhor produto de empréstimo que existe no mercado. É o melhor produto de empréstimo que existe no mercado. A taxa de juros é de 2% para baixo, pessoal. Não existe melhor taxa de juros. Contra o empréstimo pessoal que é 7%, contra cartão de crédito contra cartão de crédito que é 15, 14, 13, 15%, cheque especial que é lá em cima, né? Então assim, você tem que acreditar, porque você trabalha com o melhor produto que tem várias formas de você convencer, e a gente vai passar esse treinamento em offline mostrando diversas formas de convencimento. Então você trabalha com o melhor produto de empréstimo do mercado, não tem como você não ter confiança, sabe? É super vantajoso, é muito vantajoso. Então assim, só uma pessoa muito pessimista, que aí ela é pessimista para tudo na vida, ela não consegue vender nada. É aquela pessoa que vê um tênis de 400 reais, é muito caro isso aqui. Ela vai ver um tênis de 100 reais, ela vai falar, isso aqui é muito caro, né? Tudo para ela na vida é muito caro, né? Porque ela enxerga a vida muito ruim. Agora, quando ela começa a enxergar a vida muito boa, ela vai ver que ela trabalha com o melhor produto que existe, que é empréstimo consignado, porque ela vende dinheiro e com dinheiro se compra tudo. Aí ela passa a ter confiança e ela vende confiança, ela vende que a empresa dela é muito boa. O senhor pode ter confiança, a minha empresa nunca errou para o cliente, e o senhor pode ter certeza. Às vezes, né, a gente tá passando a informação para o cliente, mas se tiver algo divergente, logo a gente conserta, e não se preocupe, isso não existiu na nossa empresa, e a gente está passando para o senhor. A gente tem 7 anos de funcionamento, é muito tranquilo, né? Tá aqui, eu estou te passando de uma forma muito transparente, as informações são seguras, não se preocupe. Sabe quantos nós temos? 7 vendedores, nós temos 3 vendedores, nós temos 15 vendedores, nós temos 20 vendedores. Eu posso dizer que eu tenho 2, nós temos 2 vendedores aqui na empresa, que trabalhamos com a mais transparência possível. Tudo é a forma como você passa, sabe? E aí você vai passar com isso com a grandiosidade. Nós temos 2 vendedores especialistas em crédito consignado que recebem treinamentos constantes, senhor. Então a probabilidade de a gente ter um erro é muito pequena. O senhor pode confiar na nossa empresa, porque nós vamos prestar um serviço de excelência para o senhor, né? Então eu estou te passando um prazo que vamos ter uma confiabilidade de cumprir esse prazo em 90% dos casos. É o que acontece na nossa empresa. O senhor pode ficar despreocupado, né, senhor José? Não se preocupe, o senhor que está cuidando do seu caso sou eu, Roberto. Eu trato com o maior carinho dos casos dos clientes, e aí você vai passar essa confiança para o cliente, né? Para finalizar, pessoal, eu vou te passar que é confirmação dos dados do cliente. Você pode estar, o senhor ainda mora na rua tal, né? O senhor também, isso, pessoal, sempre com um aprimoramento, você vai estar sempre melhorando a cada dia que passa, progredindo, vai passando, você vai, cada ligação você vai melhorando, cada momento que você vai, né, melhorando cada dia que passa, certo? É assim que funciona, tá bom? Confirma os dados. O senhor, posso confirmar aqui o seu CPF, o seu data de nascimento. Eu vou confirmar aqui o senhor, só para o senhor ver que eu tenho os seus dados, porque eu tenho, né, uma certificação do banco. Isso que me passa são os bancos, porque eu tenho acesso, eu sou certificado de acordo com o Banco Central, e por aí vai, porque você vai passando essa confiança, né, de acordo com
né, os trâmites legal, né, para quem pode estar fazendo esse tipo de operação, tá bom? Então, pessoal, hoje a gente vai estar encerrando, certo? Eu agradeço a sua participação, agradeço a participação de todos, e eu tenho mais convicção de que várias e várias pessoas que já têm tido sucesso vai passar esse sucesso para todo mundo, tá bom? Muito obrigado, e vou passar também esse vídeo, vou estar postando aí para quem acessou, para quem não acessou, possa assistir depois ao longo do dia, tá certo? Muito obrigado a você, muito obrigado a todos, e muito obrigado a todos vocês que a cada dia vem adquirindo os cursos, vem assistindo a cada dia mais. Obrigado, pessoal, muito obrigado.